Após vocês pedirem para eu comentar os assuntos mais polêmicos que permearam a sociedade na semana, eu decidi fazer esse novo quadro, comentando os assuntos polêmicos que a nossa sociedade brasileira ficou em voga. Então eu peço, antes de começar esse vídeo, curta, compartilha, comente e principalmente acione o sininho aqui em cima, porque as pautas que eu separei hoje estão quentes demais e com certeza vai matar cachorro a grito. Após Vera Magalhães, aquela militante que em horas vagas trabalha como jornalista, fazer uma publicação no Twitter chamando a responsabilidade do presidente da República para uma manifestação que 0 pessoas estavam sabendo, querendo que o presidente fosse contra uma manifestação que a população sequer conhecia. O próprio presidente responde para essa militante, para essa jornalista: vá procurar o que fazer. Após esse comentário do Jair Bolsonaro em desfavor dessa jornalista, a Folha de São Paulo faz uma matéria com selo Folha de São Paulo. Insinua que o Jair Bolsonaro estava convocando uma manifestação na porta dos quartéis. É impressionante. O Jair Bolsonaro rebate uma manifestação, rebate uma jornalista que estava convocando o presidente para ir contra uma manifestação que ninguém estava sabendo. A Folha de São Paulo fala que o presidente insinua uma manifestação nas portas dos quartéis, na porta de um quartel do batalhão. Mas que matéria sensacional! Em prol da sociedade, em prol da informação, tão honesta como Lula. A Globo, essa emissora em prol da sensibilização, da conscientização da sociedade, faz uma matéria dando puxão de orelha no Jair Bolsonaro porque ele não estava utilizando a máscara, que serve ali para não proliferação do vírus, do coronavírus e de tantas outras bactérias e vírus. E ele, após alguns dias, usa a máscara e também os seus ministros. E a matéria, agora da Globo, não é elogiando o Jair Bolsonaro, é criticando o presidente porque ele utilizou a máscara. Eu fiquei confuso. É para utilizar máscara ou não é para utilizar máscara? Quando não utiliza, está errado. Quando utiliza, está errado. Mas chegamos a uma conclusão. A gente aqui da equipe chegou à conclusão que a máscara ideal para o Jair Bolsonaro utilizar é essa aqui, ó. Agora eu acho que a Globo não vai mais reclamar. Ficou bonito o menino, né? Falar a verdade gera consequência ruim para um deputado. Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, eleito com mais de 75 vezes do que o número de eleitores que votaram no Maia, fala a verdade, gera um choque diplomático desnecessário, segundo alguns. Após denominar o vírus chinês de vírus chinês, que é chamado também de coronavírus, gera uma polêmica que muitos estão dizendo que não havia necessidade. Detalhe: tem rabinho da China, tem focinho da China, tem DNA da China, tem olhinho da China, mas a gente não pode falar que é da China. Tem que falar que é dos Estados Unidos, Coreia do Sul, porque não há necessidade, diz eles. Mas é impressionante que o coronavírus já era estudado há muito tempo por jornalistas, cientistas e médicos chineses que tentavam argumentar e mostrar para as autoridades do Partido Comunista Chinês o perigo que é práticas exóticas como comer morcego, como essas feiras ao ar livre, sem um mínimo de vigilância sanitária, sem um mínimo de cuidados com o alimento, o perigo que é para toda a humanidade, a proliferação de vírus, de doenças que podem gerar pandemias e epidemias, e mesmo assim, essas pessoas que estudavam, faziam investigação, eram presas, mortas e muitas vezes abandonadas pelo próprio Estado, largado à própria sorte, como aquele médico que morreu de coronavírus, que foi responsável por conscientizar toda a nossa humanidade. E após ele declarar uma verdade, ele é criticado em massa. Bom, o que ele mentiu? É uma inverdade, é algo inverídico que a China, durante séculos, emite doença para toda a humanidade por causa de sua cultura tão maléfica para o ser humano?
ele não mentiu em nada e impressionante que a esquerda caiu de pau contra o Eduardo Bolsonaro. Engraçado que, para defender um partido comunista chinês que mata e prende jornalista, eles servem. Isso é a maior prova que eles não estão preocupados com os direitos humanos, eles estão preocupados com a sua própria ideologia, que gera caos, gera destruição, que não beneficia a nossa sociedade. Infelizmente, o comunismo continua matando diretamente e indiretamente, com práticas escusas e também com omissões escusas, que não mata apenas a população submetida ao comunismo, mata toda a sociedade por causa da interligação que todos nós temos. O ministro Marco Aurélio do STF novamente envergonha a sociedade brasileira. Ele que tem um grande coração para os bandidos, para os presos, dá uma sugestão para os juízes liberarem as pessoas que não oferecem perigo, que estão dentro da penitenciária brasileira. Até parece que não oferece perigo, né? Não oferece perigo talvez para ele, que tem carro blindado, tem seguranças, tem mansão, mas a sociedade de bem que não tem um chuchu para jogar no bandido, sim, sofre perigo deles e é submetida a esses marginais. Inúmeros presos estão sendo liberados. Olha aqui um vídeo de um policial militar dentro do batalhão trabalhando, vendo os bandidos sendo liberados. E é pior que não pode fazer nada. Se fizer alguma coisa é abuso de autoridade, quem vai preso de verdade é o policial. Essa massa aqui sendo liberada são presos bandidos que, além de serem vetores agora para a família de vocês, para minha família, do vírus chinês, é nós que seremos as possíveis vítimas desses bandidos. Não há nenhum pastor, não há nenhum religioso, ninguém de bem aqui não. Tudo bandido. Ser liberado para conviver com a gente. As penitenciárias brasileiras não podem pegar o vírus chinês, mas a gente pode. Que maneira mais esdrúxula e vergonhosa de proteger os presos. O Estado deveria fornecer mecanismos suficientes para a proteção da sociedade e não liberação dos presos. Envergonha todos os brasileiros essa decisão. A Nova Zelândia demonstrou a suavidade de amor ao próximo, demonstrou a solidariedade, a humanidade, a espécie humana, o amor que tem pelo próximo. Sim, a Nova Zelândia permitiu o aborto. Que coisa mais bela, que coisa mais progressista. Aliás, é o direito da mulher matar o seu próprio filho porque é o direito dela. É incompreensível. E aqui nós trouxemos, né, fotos demonstrando, provando que um feto que está dentro da barriguinha da mamãe, esse ser vivo, é uma cadeira. Sim, tá vendo esse feto aqui? É uma cadeira. Uma cadeira. Agora o batimento cardíaco da cadeira. É a cadeira, esse coração batendo aqui, ó, é uma cadeira que tá batendo. Agora o corpinho da cadeira. Esse bracinho parece até um braço de humano, né, equipe? É da cadeira. Essa perninha é a perninha da cadeira. Agora vamos mostrar o sorriso da cadeira. É tudo uma cadeira. Bom, se vocês acham que o feto humano é qualquer coisa menos o integrante da comunidade humana, você é louco. É uma atrocidade a lei de legalização ao aborto. Não. O feto não é uma cadeira, o feto não é uma massa de bolo. Não existe outra coisa a não ser o DNA humano. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, 20º dia, até o 9º mês, não faz diferença. Apenas o tempo. Faz parte da comunidade humana. Nós somos o que somos porque somos o que somos. Eu não era uma cadeira e virei um ser humano. Eu não era um livro e virei um ser humano. Eu sempre fui, quando gerado, quando concebido, quando o óvulo e o espermatozoide, quando eles se juntaram, existiu o Gabriel Monteiro. Assim como existiu você, existiu sua mãe, existiu seu pai. Matar fetos humanos é matar crianças, bebês inocentes, indefesos, que não podem fazer nada, a não ser sofrer. É uma desumanidade muito grande desconsiderar o ser humano. Isso aqui não é uma cadeira.
Isso daqui poderia ser você, poderia ser seu namorado, poderia ser alguém que você ama. Infelizmente, foi autorizado em plena crise mundial o assassinato de bebês. Nós não concordamos com isso. Que Deus salve a humanidade.